A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs do curso CFO 2023. Quem cumprimenta aqui a todos, seu irmão em Cristo Francisco Mar Rodrigues. A partir desse momento, vamos estar dando início às aulas do curso do CFO, tá bom? É muito importante que todos os irmãos estejam assistindo às aulas, porque através aqui do canal do WhatsApp nós sabemos quem está assistindo ou não, tá bom? E também quando você assistir, você dá um ok dizendo irmão ou irmã, já assisti às aulas, tá bom? Porque será marcada a presença de cada componente, de cada aluno que está assistindo às aulas. Lembrando também que com 3 faltas reprova, tá bom? Você não poderá fazer a prova final, tá bom? Que é do curso FO. Então é de suma importância que todos estejam presentes e vendo as aulas. Lembrando também aqui, irmãos, que as aulas elas vão ter os vídeos mais ou menos 20 a 25 minutos, dependendo aqui que as aulas são grandes e nós vamos estar postando aqui, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, mas vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, tá? Então, dando início a essa aula, nós vamos falar sobre a teologia, tá? Nesse momento, eu vou fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, começando, Senhor, esta aula, meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua presença, dando sabedoria, conhecimento, abrindo também a nossa mente, meu Deus, a mente de cada um do irmão que vai estar, Senhor, nessa trajetória, meu Deus, que o Senhor possa nos ensinar através do Teu Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, boa aula a todos. Nesta aula aqui, nós vamos falar sobre teologia, tá? A teologia é a doutrina de Deus. Nesta aula serão tratados os seguintes assuntos: a natureza de Deus, os nomes que expressam o que é Deus, atributos e obras de Deus, a Santíssima Trindade, perspectivas errôneas acerca de Deus. Ao finalizar esta aula, você será capaz de defender a existência de Deus diante de qualquer situação, conhecer as formas de Deus trabalhar em favor de seus escolhidos, explicar a todos sobre a Santíssima Trindade de Deus. Boa aula a todos, tá bom? Então, começando aqui, nós vamos falar sobre teologia. Teologia é o nome dado à doutrina que estuda a pessoa de Deus. O termo teologia tem origem no idioma grego e é a união das palavras theos, que significa Deus, e logos, ciência ou tratado. Então aí nós vemos que é da origem grega, onde Deus no grego é theos e ciência, tratado ou estudo é logos. Então logos, theos, doutrina de Deus ou a doutrina que estuda Deus, ou tratado que estuda Deus, tá bom? A teologia que nos leva a conhecer Deus tem como base a Bíblia, que desde seu primeiro versículo afirma a existência de Deus, bem como a sua relação com o universo e com a humanidade, tá bom? Então vocês conheceram aí o que significa a teologia, que é o estudo ou a doutrina de Deus. E também nós vemos aqui que a base de nós conhecermos de tudo que nós vamos estudar é a Bíblia Sagrada, tá bom, irmãos? A natureza de Deus. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. O único Deus, vivo e verdadeiro, é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Deus, sendo espírito pessoal, possui personalidade. As características que provam a personalidade de Deus são sentimento, intelecto e vontade. Então nós vimos aqui, apesar de Deus ele ser espírito, mas ele é um espírito pessoal, ele tem forma, né? A forma dele é eterna, infinita e imutável. E ele tem a personalidade de sentimento, ele é um ser intelecto e ele tem vontades. Então o nosso Deus é um Deus
espírito, mas ele tem forma também, tá? Forma espiritual. Em relação aos sentimentos, Deus se ira, tá em Salmos 35, você acompanhe, tá? Se você quiser, você pode puxar a tua Bíblia daqui a pouco mais e vai acompanhando. Deus ama, Deus se aborrece, Deus perdoa, Deus se alegra. Em relação ao intelecto, Deus pensa, Deus possui sabedoria suprema. Em relação à vontade, Deus tem vontade própria, tá? Aí embaixo você está vendo esse tetagrama. Nós vamos já explicar sobre isso aí. Vamos pulando para antropomorfismo, né? A Bíblia descreve Deus com a forma humana, todavia ele não possui qualquer espécie de corpo, né? Esses textos foram registrados em linguagens figuradas para revelar o cuidado de Deus em relação aos seus escolhidos. Vejamos alguns exemplos. A face de Deus, os olhos do Senhor, as pálpebras de Deus, os ouvidos, as mãos, as pegadas de Deus. Então Deus, apesar de ele a Bíblia descreve ele com uma forma humana, mas nós vemos ali que ele é uma pessoa, é um ser espiritual, né? É um ser espiritual, mas ele dá a forma humana também para nós, tá bom? E está tudo registrado na Bíblia Sagrada. Os nomes e títulos que expressam sobre Deus. Encontramos na Bíblia alguns nomes que expressam o que é Deus, o que Deus é. Observe os exemplos a seguir. Deus, no original hebraico, existem dois nomes que são traduzidos como Deus, tá bom? Então, dois nomes que ele vai dar aqui, Deus e Senhor, tá? Que Deus, no original hebraico, existem dois nomes que são traduzidos como Deus, El e Elohim. El encontra-se no singular, enfatiza a ideia de força, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Elohim é uma forma que está no plural, é utilizada para indicar que o único Deus é composto por três pessoas. Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, que está sucessivamente, né? No original hebraico está, e disse Elohim, façamos o homem. Então, deu para entender um pouquinho aí, irmão? No El, significa que ele está no singular, que a palavra é e ele, tá bom? Quando ele se dirige eu, ele está dizendo assim, eu somente, tá? Então você está dizendo El no hebraico. Quando ele diz eu mais alguém, como ele diz, façamos o homem a nossa imagem, ele está dizendo ele e mais alguém que estava com ele naquele momento. Então aí já se escreve Elohim, né? Já se escreve Elohim. Então duas formas de expressão que Deus ele dá, na forma dele própria e na forma dele e mais alguém que está com ele ali, tá? Senhor expressa a ideia de soberania, significado, dono, proprietário, soberano do universo, tendo em mente o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O povo se esforçava para não pronunciar o nome do Senhor, do nome de Deus. Com isso, os rabinos e escribas desenvolveram uma estratégia para sustentar a proibição, inventaram uma forma, não pronunciar para escrever o nome pessoal de Deus, que foi escrito e representado na Bíblia hebraica pelo tetagrama, conjunto de 4 letras que nós vemos aí, que lá, aqui na página 20, onde está escrito tetagrama, ela está escrito em hebraico, tá, irmão? Essas letras aqui, só que elas foram traduzidas para o nosso português, ao qual nós estamos estudando, como a letra YHWH. Então nós vemos aqui, depois você lê mais, que eles tinham tão temor ao Senhor, que eles não ousavam chamar o nome de Deus, nem Senhor, nem Deus. Então eles usaram uma forma, os escribas, os rabinos, eles usaram uma forma para que eles não chamassem o nome de Deus, porque eles tinham muito temor, eles não usavam o nome de Deus em vão, como está no mandamento lá em Êxodo, capítulo 20, tá? Então eles usaram essa outra forma. E depois também ele foi transliterado para a nossa língua lá na Europa,
onde eles começaram também a transliterar o hebraico para a língua latina, tá bom? Onde chegaram também a sigla VH, e depois introduziram mais as consoantes, que aí nós vemos o nome que nós conhecemos hoje em dia, que é Jeová ou Javé, ao qual nós usamos. Então nós não dizemos Senhor ou Deus, eles usavam já Jeová ou Javé, que foi um nome também dado para eles não falarem Deus ou Senhor, para não usarem o nome de Deus em vão. Então Jeová ou Javé significa Deus ou Senhor também, tá? Nomes compostos de Deus. Também encontramos nomes compostos de Deus com El, que é no singular, e Yahvé. Podemos relacionar alguns. Vamos aqui ler alguns. Você lê aí no seu livro aí, tá bom? Os nomes aí você vai ler bem com calma. Primeiro nome que nós vemos aqui, que é o nome compostos de Deus, aqui nós vemos que Deus tem no hebraico Deus e Senhor. Aí tem outros nomes de Deus também, que são nomes compostos, tá bom? O que são nomes compostos? Por exemplo, meu nome é Francismar, então ele está no singular, apenas o nome. Nome composto, um ou dois ou mais, tá bom? No caso, Francismar, Raimundo, nome composto, tá bom? Assim Deus também, ele tem nomes compostos. Quais são esses nomes? Vamos ver, na língua hebraica, Yahvé é Shalom, o Senhor é paz. Muitas pessoas dizem assim, Shalom, tá dizendo só paz, tá? Mas quando diz Yahvé é Shalom, o Senhor é paz, tá? O Senhor é paz. Yahvé Ra, o Senhor é o meu pastor. Então você nota que cada nome ele tem um significado também, tá? Na língua hebraica. E aí você lê mais um pouquinho aí todos esses nomes aí que estão aí com cuidado, tá? Por que estou acelerando, irmão? Porque a aula é muito longa, tá? E a gente procura aqui estudar, vou colocar um vídeo no máximo de 20 minutos aqui para você estudar. E como você está com a apostila, fica muito melhor para você estudar aí na sua casa. Aqui em Itacoatiara, a aula aqui são 2 horas de aulas, tá bom? Para a gente explanar todo o estudo que temos aqui nas apostilas. Mas com você a gente vai acelerar um pouco e você na sua casa, você estude cuidadosamente, tá? Os atributos de Deus. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça como ele é. Ninguém conhece como ele é. O próprio Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Olha aí. Então não se apresentou, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Ele disse, eu sou o que sou e pronto, basta. Ninguém conheceu ele, né? No conteúdo deste versículo, o Senhor apresenta a Moisés seu caráter sobrenatural, o qual está além das definições e entendimentos humanos. Compreender Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o oceano numa xícara. Então ninguém pode compreender Deus, né? Podemos aqui estudar e conhecer um pouco das coisas dele, mas conhecer ele na sua soberania, aonde ele está, como ninguém pode conhecer. Isso aí é o mistério de Deus mesmo, tá? Os atributos exclusivos de Deus. Deus é espírito, tá? Eu vou ler mais um pouquinho. Deus é cognoscível. Deus é onipotente, tá? Ele está em todo lugar, ele tem todo o poder, aliás. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Deus é soberano. Deus é imutável. Deus é eterno. Deus é perfeito. Então, se alguém vier perguntar o que é Deus, Deus ele é tudo, irmão. Tudo que dá vida, tudo que dá alegria. Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, ele conhece, ele sabe todas as coisas. Então, Deus, se alguém vier perguntar de você o que é Deus, você está com respaldo na Bíblia para explanar para essas pessoas. E para passar também quando você estiver evangelizando, pregando a palavra de Deus, tá? E aí você lê com calmas aqui o significado. Deus é onipotente, olha aí. Ele é o Todo-Poderoso. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Você pega a sua Bíblia, vai lá no versículo, verifique se está tudo certinho, tá? Deus, os atributos morais de Deus. Deus é santo, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é bom. Então, se alguém vier perguntar o que é Deus para você, irmão ou irmã, aí você diz, Deus ele é fiel, Deus é bom, Deus é soberano, Deus é amor, Deus é justiça, né? Deus é fidelidade. Então, isso que você vai dizer.
Deus é vida. Então você vai ter um respaldo para dizer isso, que você reconhece, tá? A Santíssima Trindade. Em todas as páginas da Bíblia não há sequer uma passagem que utilize o termo pessoas em relação a Deus. O mesmo pode se dizer em relação ao termo Trindade. Contudo, a Bíblia nos informa que existe um único Deus que é composto por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para testificarmos desta realidade, analisamos Deuteronômio 6:4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No hebraico existem duas palavras traduzidas como único, são elas Yashid e Echad, tá bom? São duas palavras traduzidas como único Deus, tá? Significa somente um ou único, Yashid. Echad é traduzida como único e é utilizado para representar uma unidade composta por ou complexa, mais de um objeto ou pessoa. Então aqui ele está dizendo é um único, mas um único ele vai usar Yashid quando ele diz apenas ele, Deus apenas ele. Quando ele vai usar ele mais alguém, vai usar a tradução Echad, tá? Então tem esses dois significados, essas duas letras aqui. E prestar atenção, irmão, nós estamos falando sobre Deus, tá? Nós estamos conhecendo sobre Deus, a teologia de Deus, no começo, tá? Não confunda, nós estudarmos agora Deus é Pai, é Deus, é Filho e Espírito Santo. Nós não estamos falando de Jesus aí, nós estamos falando de Deus, tá? E existe o Deus Todo-Poderoso, o único, o nosso verdadeiro, que é o nosso Pai, mas dentro dele, introduzido com ele, tem o quê? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então são duas formas aqui que nós estamos dizendo, quando ele se diz só ele e quando ele diz eu e mais alguém, como ele diz, façamos o homem da nossa imagem, ele estava falando ele e mais alguém que estava com ele ali naquele momento, tá? Vamos lá, aparições da Trindade. Será que existe a Trindade mesmo? A Trindade ela não é mencionada na Bíblia, tá? Não, esse termo Trindade não existe na Bíblia, mas esse termo foi dado para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Vamos aqui botar, como eu estava dando exemplo, existe uma família, a família é composta por quem? Pelo pai, pela mãe e pelos filhos, mas ali vai ter uma família, família Silva, família Souza, a família Pereira, mas a família Pereira ela é composta pelo pai, pelo filho, pela esposa e pelos filhos, tá bom? Assim é a Santíssima Trindade. Nós chamamos de Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Antigo Testamento é possível notar a Trindade nas seguintes referências: Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, Gênesis 11:7, no batismo de Jesus, já no Novo Testamento, no nascimento virginal de Cristo, lá na Virgem Maria, onde desceu o Espírito Santo. Deus manda que o Espírito Santo desça sobre Maria, Maria concebe o Filho. Então ali também nós vemos a atuação da Santíssima Trindade. Na ressurreição de Jesus, os apóstolos Paulo revela que Deus Pai, mediante o Espírito Santo, ressuscitou Jesus dos mortos. Na grande comissão, na saudação à igreja de Corinto, nós vemos aí a Santíssima Trindade atuando, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom, irmão? Deu para entender um pouquinho da Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, o nome Santíssima Trindade não tem na Bíblia. É um termo que se dá para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Estamos quase finalizando, tá? Na morte de Estevão também teve, na Epístola de Pedro, tá? O testemunho de cada pessoa da Trindade. Então, um testifica do outro. Como eu dei o exemplo da família. Eu, sendo pai, testifico da minha esposa, a minha esposa testifica de mim, a minha esposa testifica do filho, dos filhos, os filhos testificam de mim, eu testifico da mãe. Então, isso aqui nós estamos testificando que nós existimos como família, tá? Então, família é a junção de quê? De um homem e uma mulher mais seus filhos. Assim também a Santíssima Trindade, a junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
tá? O Pai testifica do Filho, está em Mateus 3,17. O Filho testifica do Pai, está em João 5,19. O Filho testifica do Espírito Santo, João 14,26. O Espírito Santo testifica do Filho, João 15,26. Então, nós temos respaldo bíblico para dizer que um testifica do outro e que existe a Santíssima Trindade, tá bom, irmão? As pessoas da Trindade nos diferentes ofícios, aonde eles atuam: na criação, o Pai criou; na salvação, o Pai predeterminou; no arrebatamento, o Pai nos levará para Ele. Portanto, as três pessoas têm o mesmo caráter santíssimo, poderes, qualidades, vivem em perfeita comunhão e cooperam sem nunca serem três deuses. Então, eles atuam em conjunto, eles não atuam separado, eles atuam em conjunto. Mesmo o Espírito Santo está agora, estamos na dispensação do Espírito Santo, mas o Pai, o Filho, está atuando no Espírito Santo. Quando Deus fez o mundo, estava atuando o Filho e o Espírito Santo e o Pai. Quando Jesus veio para o mundo, ele veio com o respaldo do Pai e veio também com o poder do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Eles atuam junto. Perspectivas errôneas, coisas erradas acerca de Deus, tá bom? Os agnosticismo, o termo agnosticismo significa não saber. O agnóstico nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Então eles, digamos assim, não sabem sobre Deus, ou não querem saber sobre Deus. São pessoas que dizem, não sei, o mundo é uma natureza, o mundo foi feito através de uma explosão do Big Bang. Então eles negam a existência de Deus. Essas pessoas são chamadas de agnosticismas, bom? Panteísmo, Deus é uma força impessoal, não existe nada além do universo com suas forças de leis, chegando a dizer que Deus é a natureza. Então eles dizem que Deus é a natureza, Deus é uma luz, um universo. Esses são os panteísmos, tá bom? Um grupo chamado que tem a sua característica de dizer que Deus é da natureza. O deísmo, Deus existe, mas é um Deus ausente que abandonou a sua criação. Então eles acreditam que Deus existe, mas que ele não está mais atuando nos nossos tempos atuais. Esses aqui são os deísmos. Deus existe, eu sei que Deus existe, mas ele não está mais aqui. Digamos assim, entregou o mundo para alguém e foi embora. Tipo assim, eles defendem essa tese, tá? O politeísmo são aqueles que dão cultos a vários deuses, tá bom? Deus da força, Deus do mar, Deus da terra, Deus não sei o que, tá bom? Não sei se vocês já assistiram quando criança os desenhos que tinham o Capitão América, e ali tinha um grupo de adolescentes e cada um tinha um poder: o poder da terra, o poder do fogo, o poder da água, o poder do mar. Então assim também são um politeísmo, acredito em vários deuses, não acredito só em um Deus, em vários deuses, tá? O ateísmo, que é muito conhecido, não há Deus. Classifica-se a atitude de negar a existência de Deus como incompetência. Além disso, afirma que a natureza declara a existência de Deus. Então eles não acreditam em Deus, tá bom? Esses são os ateus. Então aí, irmãos, 23 minutos já de vídeo, tá bom? Corremos um pouquinho, mas eu creio que deu para esclarecer um pouco sobre a teologia, onde estamos estudando um pouco sobre a natureza de Deus, tá? E isso aqui, irmão, é só o básico. Se nós formos aprofundar mais e mais, tem muita coisa ainda para nós esclarecermos. Qualquer coisa, irmão, pergunte para nós, dá um ok aí, tá? Olha, irmão, ouvi o vídeo, tá? Muito bom. Ou qualquer dúvida, pergunte para nós, tá? Então, até aqui, que Deus abençoe. Até a próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.